espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu digo que é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Boa noite, seja bem-vindo a esta aula aberta, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul e também pela Comissão de Educação e Cultura da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Regional Sul 13, isto é, do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar aqui todos os professores, mestrandos, doutorandos, todos os estudantes que estão conosco, saudar as lideranças religiosas, pastorais, todos aqui, os bispos, presbíteros que estão conosco, e todos aqueles que se interessam por essa temática tão importante que nos reúne nesta aula aberta. Uma saudação muito especial, naturalmente, para a nossa assessora, nossa conferencista, que será a doutora Karina. E por que escolhemos este tema para este dia? Desde a década de 90, a Organização Mundial da Saúde trata o suicídio como um problema de saúde pública. O conceito de suicídio é suficientemente polêmico.
não se encontrando uma definição consensual. O ato é considerado um pecado em muitas religiões e um crime em algumas legislações. Certo é que o tema esteve sempre marcado também por tabus e mistificações. A questão moral do suicídio é uma intimação e uma intimidação. O Albert Camus dizia que só há uma grande questão filosófica pertinente. Ele dizia exatamente a questão do suicídio. Porque na questão do suicídio está refletida necessariamente a pergunta sobre o sentido da vida. Por que viver? Vale a pena viver? Pensar o suicídio, portanto, é refletir sobre a vida e a morte, sobre as possibilidades e os limites do agir humano no mundo, sobre a margem de autonomia do sujeito moral diante das mais diversas e adversas situações. Trata-se, em última análise, de deparar-se com a realidade do próprio ser humano, do mundo e do eterno de Deus. Essa aula aberta é uma proposta interdisciplinar entre educação, psicologia e teologia. Pela articulação e capilaridade da Comissão de Educação e Cultura da CNBB, do Regional Sul 3, neste momento estão conosco muitos professores, muitos educadores do estado do Rio Grande do Sul que se deparam com essa problemática em sala de aula entre crianças, adolescentes e jovens. O objetivo desta aula aberta é refletir sobre a possibilidade de prevenção ao suicídio. Será uma abordagem de uma vertente mais psicológica sobre o tema, que é muito importante, seguida de uma breve consideração teológica. Em seguida, nós responderemos algumas questões que foram enviadas pelo chat. Desde já, todos se sintam livres de formular suas questões, de manifestar sua presença aqui conosco. Agora, nós só pedimos algo bem importante. Coloque seu nome e sua cidade, de onde você está falando, para nós termos também essa noção importante das dimensões de onde estamos interagindo e conversando. Bom, vamos apresentar a nossa professora. Para ministrar a aula, recebemos com satisfação a doutora Karina Okajima Fukumitsu. Ela é psicóloga, suicidologista, tem pós-doutorado e doutorado em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. É mestre em psicologia clínica pela Michigan School of Professional Psychology dos Estados Unidos. É coordenadora da pós-graduação em suicidologia da Universidade de São Caetano do Sul e coordenadora adjunta da pós-graduação em Gestalt Terapia da Universidade Cruzeiro do Sul. Palestrante, autora de livros e artigos sobre prevenção dos processos autodestrutivos, pós-venção, luto por suicídio, acolhimento da vida e Gestalt terapia. Doutora Karina, muito obrigado por ter aceito estar conosco nesta noite, e eu começo parafraseando o título desta aula, que também faz parte do seu site. Doutora Karina, se tem vida, tem jeito mesmo? Dom Leomar, é uma imensa honra estar com vocês, agradeço também, é um privilégio de estar também com as pessoas do CNBB, Regional Sul 3, também todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, é verdadeiramente uma honra que comprova que se tem vida, tem jeito. Eu gostei muito da introdução da música que vocês colocaram, é preciso saber viver, e recorri a algumas memórias que eu tive em relação a quando eu estava no segundo ano do doutorado. E aí, no segundo ano do doutorado, eu estava realmente passando umas situações bem difíceis. Dentre elas, eu estava com 2 filhos pequenos, e aí, então, eu estava levando os meus filhos, era 7 horas da manhã, levando os meus filhos lá para a universidade, onde eu lecionei o curso de psicologia. E aí eu estava enlouquecida, porque ao mesmo tempo fazendo doutorado com meu marido, namorando na Argentina, eu tinha que entrar em sala de aula às 7h30, estava estressadíssima.
De repente, meu filho Enzo, que na época tinha 5 anos, ele chega e fala, mãe, mãe, mãe. E eu falei, filho, a mamãe não consegue responder por enquanto, porque a mamãe está preocupada em chegar atrasada. Daqui a pouco o Enzo começa a cantar esta música. É preciso saber de quê. Eu parei, respirei e chorei. Eu falei, meu filho, realmente é preciso saber guiguer, que era do jeito que ele cantava essa música. E aí, então, toda a introdução da nossa fala hoje, ela vem como uma forma de brindar com esta música, que realmente é preciso saber viver, principalmente quando nós falamos sobre prevenção ao suicídio. E aí, se tem vida, tem jeito, é uma crença que eu tenho que faz com que eu tente promover nas pessoas, principalmente, que eu tenho o privilégio de acompanhar, e pessoas que muitas vezes falam, Karina, perdi meu sentido de vida. Karina, perdi a vontade de viver. Eu não descaracterizo e não subestimo isso. A primeira coisa que eu falo é, me conta onde está doendo tanto, a ponto de você pensar na morte como possibilidade. Então, esse mantra, que se tornou para mim um mantra, se tem vida, tem jeito, ela é muito, né, um convite para que eu possa acreditar que é possível a gente trabalhar na prevenção ao suicídio e que também a gente acreditando, a gente consiga encontrar forças para promover acolhimento para as pessoas permanecerem aqui nessa existência. Muito bom. Começamos bem, doutor. A palavra é sua. Bem-vinda. Estamos prontos a escutá-la. Muito obrigada. E, assim, eu acho que o que eu gostaria que acontecesse nesta oportunidade é que a gente pudesse construir uma sabedoria. Conhecimento a gente pode pegar em qualquer livro. Agora, o que vai acontecer aqui, é isso que eu proponho, é que a gente possa construir um saber. E eu gosto muito da palavra, né, construir um saber, porque a sabedoria, ela mora nessa relação, nessa possibilidade que, a partir do momento em que vocês começarem a me questionar, a fazerem perguntas, eu tenho, realmente, o Dom Leomar perguntou para mim como é que eu gostaria de fazer. Eu gosto dessa ideia de eu estar aberta às questões, tá? Então, muitas vezes, o que eu peço para que vocês, além de colocarem de onde vocês estão vindo, porque eu acho lindíssimo isso, essa possibilidade da gente estar unido no mesmo tempo, né, no mesmo espaço, mas unidos realmente para a gente tentar entender o que significa um suicídio. E aí eu começo por esse viés. O que significa um suicídio? Significa para mim, e eu não tenho uma definição a priori, mas eu trago 3 definições para a gente começar a nossa conversa. A primeira definição, eu acredito que o suicídio é um ato concreto do desamparo que essa pessoa está passando, é como se essa pessoa comunicasse, então eu chamo o suicídio, falo do suicídio como uma morte que comunica, e é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Também eu trago o suicídio numa consideração que ele é o ápice de um processo de morrência, um processo do definhar existencial que vai acontecendo com uma complexidade de processos autodestrutivos. Portanto, o ápice, então eu já falo de processo, e eu acredito que todo processo autodestrutivo, ele é uma aprendizagem disfuncional, porque, obviamente, provoca sofrimento, mas é uma melhor forma que essa pessoa consegue lidar com o sofrimento dela. Então, quando eu já estou trazendo essa perspectiva, que é um processo de autodestrutivo, é uma aprendizagem, eu também estou trazendo um viés que eu aprendi, porque eu também sou psicopedagoga, então eu aprendi na psicopedagogia que muitas vezes as dificuldades de aprendizagem, elas revelam as nossas dificuldades emocionais e vice-versa. Então, quando eu trago que é uma aprendizagem, a boa nova é acreditar que também a gente pode aprender a como conquistar o nosso bem-estar.
a como conquistar uma certa qualidade de vida. E veja bem, quando eu falo bem-estar e qualidade de vida, eu não quero que você pense que eu estou falando como você ser feliz eternamente, porque isso infelizmente não existe. O que eu estou falando é como é que você pode desenvolver estratégias para ampliar situações que você possa se sentir bem dentro de você. Então, muitas vezes, quando eu utilizo o conceito do processo de morrência, que é esse definhar, muitas vezes eu acredito que em algumas fases da vida da gente, a gente se sente como pagando o aluguel da nossa morada existencial. E quando eu falo pagando o aluguel, é que muitas vezes a gente não se sente o proprietário, se sente sim o próprio otário de algumas situações. E essas situações, principalmente quando a gente sente tristeza, frustração, decepção, raiva, todos esses sentimentos que vão surgindo, né, e nessas situações mais difíceis, principalmente aquelas que nos exigem uma certa paciência que a gente não tem, normalmente, quando a gente sente isso, o que acontece? Em vez de eu depositar lá fora, né, na situação ou na pessoa que tem me feito mal, eu coloco toda a energia contra mim. Então, quando eu falo que um processo autodestrutivo é uma aprendizagem, e talvez a única aprendizagem, quando eu falo a melhor aprendizagem que essa pessoa pode ter, é a única forma que essa pessoa encontra para ter um certo autocontrole. Então, na inabilidade de eu matar aquele que me faz mal, eu faço mal para mim. Na dificuldade de eu acabar com um problema lá fora, eu trago esse problema e invisto contra mim. Então, você percebe que todos os processos autodestrutivos são, né, referência de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Além disso, eu começo a colocar que é o absurdo da falta de sentido de vida. E eu acredito, eu gosto muito da proposição do Viktor Frankl, que ele traz que muitas vezes o sentido a gente não encontra em qualquer esquina. O sentido é construído. Então exige essa sabedoria da gente aprender principalmente a lidar com os nossos problemas, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, sobretudo com os nossos sentimentos, aqueles que normalmente na nossa sociedade a gente não acolhe. Então, quando eu falo que a ideia é a gente entender que se tem vida, tem jeito, é você ter uma crença que, primeiro, você vai precisar acreditar na possibilidade de você ressignificar esses sentimentos e também quando você acredita, você encontra maneiras de promover acolhimento para a pessoa permanecer, mas permanecer não no estado que ela está, acreditando que a morte seria uma solução para todas as adversidades. Pelo contrário, eu trabalho muito na perspectiva de um teórico chamado Edwin Schneidman, e ele fala que suicídio é a psyche. Quando ele traz isso, e eu traduzo, né? Infelizmente, a gente não tem esse livro traduzido ainda no Brasil, mas eu estou batalhando para que ele venha. Quando eu traduzo como um sofrimento existencial intenso. E quando eu trago isso, eu estou falando que existencialmente, e não é só uma perspectiva mental, embora eu seja psicóloga, embora eu tenha trilhado, né, os meus estudos e o meu conhecimento na área da psicologia, eu entendo e eu não posso falar que é somente um sofrimento psíquico. Por isso, eu gosto muito, porque eu tenho uma visão existencialista como Gestalt terapeuta, e eu gosto muito de compreender um ser humano como um ser humano em várias dimensões. Dimensões biológicas, psíquicas, espirituais, morais, culturais, e são todos esses fatores, quando eles não são acolhidos, quando eles ficam confusos na experiência da existência humana, que fazem com que a pessoa comece a vislumbrar o suicídio como uma solução dos próprios problemas. Se para Schneidman significa, então, um sofrimento, para mim, existencial intenso,
O que ele traz também é muito importante, porque é do Schneidman também a abordagem que ele traz, que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Então, a minha primeira provocação nessa fala é: vocês acham, então, se o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, ou vocês acham que eu tenho que atacar na prevenção e eu tenho que combater o suicídio? Ou eu tenho que combater o problema que é temporário? Vou dar 2 segundos, depois eu faço a chamada e depois eu faço uma provinha, né, Dom Leomar? A gente combinou que nós faríamos uma provinha para vocês. Mentirinha, tá? Porque o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: a ideia é, quando a gente faz prevenção, não é entender que prevenção significa evitação. Infelizmente, só lá, né, a pessoa lá de cima, Deus, tem condições de ser onipotente, tem condições de fazer esta evitação ou gerenciar as nossas vidas. Uma coisa a gente sabe: aquele que nasceu morrerá, não como praga, mas como, né, condição existencial. Toda a certeza que nós temos é que nós nascemos e nós morreremos um dia. Então, o que acontece é que algumas pessoas antecipam aquilo que é certeza absoluta, que a única certeza que nós temos, compreende? É o sofrimento. É esse sofrimento que se torna tão insuportável, intolerável. E aí, então, eu estou trazendo uma perspectiva do manual de psiquiatria de adolescentes, principalmente voltado para as questões de suicídio de adolescentes. Então, existem alguns autores, que principalmente é o Chiles, eles trazem a ideia de que muitas vezes, quando o sofrimento se torna intolerável, a sensação e provoca a sensação desse sofrimento e desse problema ser interminável. E outra, ser uma situação inescapável. A gente está falando dos 3 Is que esses autores trazem, né, principalmente para a gente entender o que leva, né, uma pessoa a querer se matar. É porque ela vislumbra esses 3 Is, né, interminável, intolerável, inescapável, e existem os 3 Ds que normalmente eu falo, que são os atributos que a Associação Brasileira de Psiquiatria traz também, que são o desespero, o desamparo e a desesperança. Há também de se falar no 4º D que eles trazem, que é a questão da depressão, que eu coloco agora em suspensão, porque nem toda pessoa que quer se matar tem a depressão. E hoje em dia, como vocês começam a perceber, hoje em dia está muito fortemente as pessoas atrelando os casos de depressão aos suicídios. Antigamente, a gente não falava de depressão. Aliás, tinha um certo preconceito que depressão era frescura e falta de vontade. Houve um movimento que eu achei muito bonito, que hoje em dia a gente fala: depressão não é frescura. Tem até o título de um amigo meu, que é o Anderson Mendes, que o título do livro dele é Depressão Não é Frescura. Isso quer dizer que a gente pode começar a entender que nem todas as pessoas que se matam têm depressão, mas a gente também não pode abrir mão dessa perspectiva que existem vários casos de depressão atrelados aos suicídios. Vou pegar aqui, então, uma pergunta do Paulo Morégola, queridíssimo, né, que é da Edições Loyola, e ele é muito parceiro, é uma das pessoas mais importantes que tem acontecido na minha vida. Então, ele coloca aqui: doutora Carina, qual a importância das instituições de ensino organizarem estruturas e profissionais para orientar os educadores, alunos e família? Eu acho que essa importância é absolutamente, né, elevada. Por quê? Porque esse realmente sempre foi o meu sonho de consumo. Para que a gente pudesse falar, principalmente em instituições que abordassem realmente esse sofrimento intenso, falasse sobre suicídio. Isso é um sonho de consumo que eu tenho e cultivo desde os meus 10 anos de idade, quando eu presenciava muitas tentativas de suicídio da minha mãe e que eu via um certo desrespeito e um imenso
uma imensa falta de acolhimento quando nós a levávamos nos prontos-socorros, e que os profissionais da saúde, que na verdade não acolheram a gente, provocaram certas feridas, e essa ferida se chama preconceito, o tabu do suicídio, ele traz, e ele traz um aumento dessa ferida que muitas vezes já está em carne viva. Nenhum julgamento, nenhuma forma de desrespeitosa ajuda aquela pessoa que está em intenso sofrimento existencial. Isso quer dizer que quando Paulo pergunta qual é a importância, eu falo absoluta, porque muitas vezes eu sonhei com isso que eu estou vivendo aqui agora. Quando o Deus no meu mar me convidou, eu fiquei extremamente emocionada pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar sobre esta temática, porque quanto mais a gente conversa e quanto mais a gente incentiva o trabalho psicoeducativo, primeiro, das emoções, trazendo uma linguagem respeitosa, principalmente a respeito daquele que se matou, tentou o suicídio. Porque essa é a grande marca que eu levo. E eu entendo que o maior desafio que eu já enfrento, ainda hoje, é o preconceito. É o preconceito porque muitas pessoas que não conhecem a minha história falam: Karina, você não tinha um outro assunto para você conversar? Um assunto mais felizinho? Não, porque eu costumo falar que a gente não consegue fugir daquilo que é nosso. Isso se tornou, felizmente ou infelizmente, a minha militância, a minha missão de vida, para trazer uma palavra, primeiro, de esperança para aqueles que estão desacreditando na própria existência, e trazer a psicoeducação para pessoas que se interessam, como vocês que estão nos assistindo, para a gente trazer uma linguagem muito mais compreensiva, porque a psicoeducação acontece através da informação. E já emendo com uma informação e um pedido, para que, primeiro, a gente não chame a pessoa que tentou se matar como suicida, porque isso me faz lembrar, principalmente numa das entrevistas que eu fiz no meu pós-doutorado, de uma filha de uma pessoa que se matou. E aí, então, ela fala, meu pai se matou e respingou sangue na minha camisa. Isso quer dizer que, metaforicamente, ela estava falando quais são os impactos que aconteceram na vida dela. E ela me conta uma experiência em relação ao suicídio, que ela soube do suicídio por um rádio, e um rádio extremamente sensacionalista. E que ela não ouvia, mas a futura sogra dela, porque ela estava grávida, ouvia. E aí, então, quando o pai morreu, ela ficou sabendo da tragédia, que o pai tinha se matado, mas antes de se matar, tinha matado a amante dele. Isso quer dizer que ela comenta de uma hora para outra, Karina. O meu pai herói se tornou o homicida, o suicida e o traidor da nossa família. Então, o meu cuidado hoje em dia tem sido tentar promover uma linguagem mais respeitosa. Então, a gente não chama aquele que tentou o suicídio de suicida, porque a gente rotula e confunde o ato com a pessoa. Um ato nunca pode ser identidade de uma existência. Veja bem, porque eu estou cuidando também dos enlutados, que esse é o maior foco da minha pesquisa atualmente. Luto por suicídio e aspectos da pós-venção. Quando a gente fala essa linguagem, como é que a gente pode falar, então, Karina? Em vez de falar suicida, a pessoa que se matou, a pessoa que suicidou. Tá? Por quê? Nem o verbo também cometer, eu falo mais. Embora no meu doutorado eu tenha feito a pesquisa do processo de luto do filho da pessoa que cometeu o suicídio. Mas no pós-doutorado, eu leio um livro que se chama Suicide, The Unique Grief, e aí o autor traz comentários a respeito do verbo cometer. Verbo cometer está associado a crime e a pecado.
Se eu trabalho com a prevenção para minimizar os estigmas e para cuidar do tabu e principalmente dos preconceitos que vêm em torno do suicídio e sobre o suicídio, é óbvio que eu não vou utilizar um verbo associado à compreensão de que é um pecado nem crime. Vocês que entendem isso? E também não vou utilizar a palavra que muitas pessoas utilizam por tentante. Aquele que tenta o suicídio é nomeado como tentante. As pessoas cada vez mais, e esse é o meu pedido, a gente tem que tratar as pessoas em sofrimento existencial como pessoas em sofrimento existencial. Não como ações, não como rótulos, não como nomes que não atribuem realmente qual é a qualidade vivencial dessa pessoa que está em sofrimento. Muitas vezes, o que faz uma real diferença é quando você se aproxima, e por isso o CVV dá tão certo, porque o Centro de Valorização da Vida sempre traz uma certa demanda de escuta sem julgamentos, né? Eles utilizam uma abordagem centrada na pessoa, um expoente muito conhecido é o Carl Rogers, né? E a gente começa a trazer uma ideia do quanto esse acolhimento, tendo uma escuta empática, tendo uma escuta respeitosa, sem julgamento, né, vale a pena e ajuda a gente a fazer esse acolhimento. Então, Paulo, por tudo isso e muito mais coisas, eu acredito que é um privilégio estar podendo chegar na altura do campeonato 2020, a gente estar falando sobre isso. Para vocês verem, eu começo, né, toda a minha história na suicidologia desde que eu escolhi ser psicóloga, para mudar o cenário. E eu galguei e fui professora universitária com um propósito, e galguei a vida acadêmica para poder falar, gente, a gente precisa conversar sobre esse assunto. O meu primeiro livro, 2005, que eu tentei publicar, eu tive inicialmente, que é o Suicídio e Gestalt Terapia, eu tive 3 recusas editoriais. E quais foram os argumentos que eu recebi das editoras? Ninguém vai querer falar sobre esse assunto. Outros falaram, nossa, você vai ser, né, deixada de lado, né, principalmente na psicologia, porque a gente não vai conseguir vender esse tipo de livro com esse tipo de assunto. Todo mundo quer se afastar, óbvio, porque a gente se afasta daquilo que provoca impotência, a gente se afasta de situações que provocam um certo desconhecimento, mas a vida já é desconhecimento puro. A morte, então, é o maior desconhecimento do humano. Por isso que traz um mistério, e por isso que muitas vezes a gente traz situações concretas de que a gente tem que evitar a morte. Não, não se evita a morte. A morte realmente é uma condição existencial. Um dia eu aprendi com a Nelly Nucci, num dos eventos que eu organizei, que o oposto da morte é o quê? Aí você vai falar, é a vida? Não, eu fiquei encantada quando ela falou, não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Ou seja, somos seres lançados no mundo que nascemos e que isso é o nosso limite temporal, que a gente começou a nascer, né? A partir do nosso nascimento, a nossa existência deu o seu início, nós morreremos. Mas enquanto isso não acontecer, como é que a gente pode usufruir dessa existência que foi nos dada e que realmente é um privilégio, quando a gente entende que não é um fardo, né, sofrer somente, mas o privilégio é que a gente pode aprender muito com os nossos sofrimentos, com as nossas perdas, com as nossas dores. Aí você fala, mas Karina, como é que perda pode ser educacional, pode trazer uma lição? Eu gosto muito da perspectiva do Sartre, Jean Paul Sartre, que ele traz a ideia de que o que importa não é aquilo que acontece com você, mas o importante é o que você faz com o que acontece com você. Nós somos respostas, nós somos e nós temos um processo que a gente chama de luto
como resposta que é inerente a cada ser humano. Todo ser humano, sim, luta, porque é a única forma de responder a estas perdas. Então, percebam que é importante, e aqui, então, Dom Leomar coloca aqui, né? Estou acompanhando e já vi bispos, professores e os estados de onde... Olha que bonitinho, ele está falando da localização, né, das pessoas que estão conosco. E eu acho que isso é bonito, né, Dom Leomar? Já tem muitas questões, e né? Só quero dizer que nós já estamos com 9 estados presentes, praticamente 400 pessoas nos acompanhando, e todas, doutora, acho que é bom dar esse retorno, dizem que a sua profundidade se traduz também com uma fala acessível, uma conversa que toca as pessoas. Tinha um professor que já faleceu, professor lá da Este, professor Remy Klein, que era teólogo, ele dizia assim: não somos nós que escolhemos os temas de doutorado, é o tema que nos escolhe. A sua experiência revela bem isto, que o tema chega até nós. Por isso, agradeço, outros estados estão entrando aqui, doutora, porque é importante isso. Mas eu queria só aproveitar para ver se fazemos uma reação ao que as pessoas estão perguntando. Há uma questão que veio justamente do Espírito Santo, da Jaqueline Espiral, lá do Espírito Santo. Ela diz: como a senhora vê a relação entre suicídio e racismo, considerando que há dados que revelam um alto nível de suicídio por pessoas negras? E também, eu aqui acrescento, também entre populações indígenas, há um forte acento nesse problema. A senhora tem alguma pesquisa, algum dado sobre isso, doutora? Olha só, tanto a questão dos negros, quanto, né, os indígenas, quanto o grupo LGBTQIA+, quanto os migrantes e os refugiados, quanto pessoas com doenças crônicas, doenças raras, pessoas com transtornos mentais, tudo isso, o que tem em comum? Uma sensação de falta de pertencimento. E eu acredito que quando eu falo, inclusive, do processo de morrência, ele é provocado por algumas fragmentações. E uma das fragmentações é que quando a gente precisa do outro para nos amparar, esse outro é pessoa que nos agride. E nos agride colocando a gente numa situação de sub-humanidade. Ou seja, muitas vezes, e principalmente essa pergunta da Jaqueline é muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente coloca, né, o negro como aquele, e ainda existe essa ideia, como aquele que é o pobre, aquele que não tem condições. Então, assim, existe muita dificuldade da sensação desse lugar de pertencimento. Qual é o meu lugar na sociedade brasileira? E a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, uma miscigenação enorme. E eu acho que isso é bonito, porque quando a gente não tem uma aceitação das diferenças, a gente cria uma outra fragmentação, que eu chamo de fragmentação da tolerância existencial. Quando a gente se torna intolerante às diferenças, e eu adoro diferenças, eu sou uma pessoa que eu odiava ouvir que toda japonesa era igual. Vocês já ouviram isso? Eu não sei se aí no Sul tem, mas aqui em São Paulo, o que eu ouvia, e eu odiava ouvir isso, né, Leomar, porque eu falo para o meu marido que é baiano, eu falo, você não está autorizado a vir com esse discurso que todo japonês é igual. Né? Se você me trair com uma outra japonesa, a gente vai brigar. Então, o que eu estou trazendo, né, de um jeito, né, até um pouco mais levando na brincadeira, é assim, muitas vezes a gente não aceita as diferenças, a gente só quer aquilo que é igual, e a intolerância acontece, né, daquilo que é muito parecido conosco, mas é a partir das diferenças que a gente consegue incluir as nossas vulnerabilidades também. E aí, também, as nossas superações são feitas pelas nossas diferenças. Porque quando eu trago
né, a máxima do Sartre, que o importante é o que você faz com o que é feito de você, é você dar uma resposta diferente. Então, sim, Jaqueline, infelizmente, os negros fazem parte daquilo que a gente chama de grupos de vulnerabilidade. E eu trouxe mais outras que eu não gosto. Algumas pessoas falam que são grupos de minoria. Eu não gosto deste jeito de falar e atribuir, porque não são minorias, em hipótese alguma. E aí eu costumo falar que nem sempre a maioria tem razão. E esse é um jeito também que eu trago, né, um certo trabalho psicoeducativo para lidar com a intolerância existencial, que é essa não aceitação das diferenças, portanto, cada grupo vai ter a sua própria vulnerabilidade, que cada vez mais, quando a gente trabalha com prevenção, a gente vai ter que fazer o acolhimento. Tanto é que uma das ações que a gente tem lá na faculdade do programa Raise Somos Mudanças é atendimento a migrantes e refugiados, é atendimento também para o grupo LGBTQIA+, e a próxima meta que eu tenho é fazer atendimentos para os negros. Tá? Eu não estou discriminando, pelo contrário, a gente sabe que existe esse certo, né, essa certa vulnerabilidade que é causada pela sensação da gente sempre colocar formas no nosso processo emocional de aceitação e relacional. E eu costumo falar, se você quer colocar uma forma nas pessoas, você perde aquilo que é mais bonito, que é a forma singular das pessoas. Doutora, tem uma questão que incide muito, acho que todos nós queremos ouvir da senhora uma palavra, porque todos que trabalhamos com pessoas, sejam educadores, professores em sala de aula, sejam religiosos, nós trabalhamos muito com aconselhamento e nos deparamos em mediar conflitos muito difíceis. Nós, recentemente, aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, tínhamos, porque está encerrando um projeto, durante a pandemia tivemos um trabalho, um telefone de escuta amiga, chamado Telepaz. A grande preocupação que tínhamos todos era como aconselhar por telefone uma pessoa que diz que vai tentar se matar. Então, em síntese, muitas questões, doutora, muitas, elas coincidem nesse ponto. Como nós, geralmente nos consideramos, e somos, muito impotentes diante desta ameaça, o que podemos fazer quando alguém diz para nós, eu vou tentar me matar, eu estou pensando em me matar, essa vida não tem mais sentido. Quando chega nesta dor insuportável, existe, pelo menos, aqui é quase uma receita que nós gostaríamos de ter, pelo menos algumas estratégias, especialmente quando a pessoa não quer procurar um profissional para ser ajudada. O que a gente pode pensar é que, infelizmente, conselhos a gente não pode dar, mas a gente pode ofertar esse acolhimento no sentido da gente oferecer escuta, no sentido de perguntar para essa pessoa o que supostamente a sua morte resolveria. Essa é a primeira intervenção, porque quando eu faço essa pergunta, eu estou abrindo um espaço para diálogo e para conversa, para que essa pessoa possa desabafar aquilo que está provocando sofrimento. Nesse momento, é muito do treinamento do CVV também, que você não vai dando conselhos, você não vai dando direções para aquele que já está perdido. Então, muitas vezes, o ideal é você ouvir mais do que falar. Ouvir, e quando essa pessoa se sente legitimada, inclusive, no sentimento dela querer acabar com a vida dela, e aí a gente não entra com aquela coisa, para que você vai fazer essa besteira? Você viu que você está fazendo e emitindo um julgamento. Mas para quê? Você tem a tua filha, você tem o teu marido, você tem uma vida pela frente. Não se convence ninguém. O que você pode fazer é escarafunchar qual é essa dor que está provocando esse sofrimento a ponto dessa pessoa vislumbrar que a morte seria essa solução. Lembra da ideia de que é um ato definitivo para um problema temporário? Um problema não se resolve da noite para o dia. Ou seja, na ligação, nesse telefone que vocês têm, né, é um canal da paz, como é que a gente pode ofertar paz para as pessoas? Ouvindo. Ouvindo sem julgamentos, esse é imprescindível,
sem você emitir julgamentos para que... Aí eu me lembro de uma frase minha: quem está perto compreende, quem está longe julga. Então, se efetivamente você está se propondo a fazer esse trabalho de acolhimento, você perguntar para essa pessoa que supostamente a sua morte resolveria, você escuta, você não tenta convencer essa pessoa, mas a partir do momento em que essa pessoa se sente confirmada, legitimada, você tem condições de falar com quem que você está. Você está sozinho? Porque é um segundo passo, como se eu pudesse falar para você, né, que está lá nesse trabalho, de você verificar e explorar um pouquinho se essa pessoa tem uma rede de proteção. E você buscar que formas que a gente pode pensar para você resolver esse problema que você gostaria de eliminar. E você pode falar, muitas vezes, é um pedido de socorro, que se você ofertar esse amparo, a pessoa talvez comece a ver uma luz no final do túnel, né? E aí você fala, com quem que você está? Né? Para quem que você pode recorrer? A gente desligando agora o telefone, você pode combinar comigo, a gente faz pactos de vida com essa pessoa, faz acordos com essa pessoa, né? Você pode, então, conversar com quem? E a gente vai direcionando e ajudando essa pessoa também a ampliar a rede de proteção e de apoio. Além disso, Dom Leomar, é importante que, mesmo se a pessoa fale, eu não quero ajuda de psicoterapeuta ou médica, de psiquiatra, quem que você pode recorrer nesse momento? Amigos, amigas, religiosos, professores, nós educadores, às vezes a gente é colocado num lugar que eu acho que é de muita importância, que é lugar de afeto. E aí, então, assim, você tem um professor que você gosta e que você confia? Então, eu vou pedir para que, desligando aqui, que você procure essa pessoa. Não procure somente uma pessoa, porque às vezes essa pessoa que essa pessoa elegeu não está disponível. Então, você vai ampliando, procure mais outra pessoa. Você percebe? A gente vai fazendo redes de apoio e de proteção. Doutor, uma questão que talvez a senhora possa colaborar a partir também do que tem visto, não só na prática, especialmente. Alguém diz assim, que sempre sentiu vergonha de dizer, de contar, de relatar que o pai morreu por enforcamento, cometeu suicídio. Ou então, vamos tirar a palavra cometeu. Ele tirou a vida. Como lidar com isso? A pessoa diz que ainda hoje tem dificuldade de lidar com isso, de poder se comunicar e dizer para as pessoas, isso aconteceu com meu pai. A vergonha é um dos sentimentos mais recorrentes no luto por suicídio, além da culpa e da autoacusação. Porque a vergonha, o que significa vergonha? É quando a gente tem uma idealização de como é que a gente gostaria de se apresentar para a sociedade. Então, todas as vezes que quebra essa idealização, né, da perfeição, de um jeito bacana de se mostrar, a gente vai sentir vergonha. E o suicídio, por ser uma morte que traz muito estigma, a primeira coisa é assim, eu não gostaria de me mostrar perante a sociedade como uma pessoa que é filha de uma pessoa que se matou. Né? Obviamente, tem toda uma questão social e uma perspectiva de que, primeiro, você não é a idealização da sociedade e nem precisa ser. Você não pode ter vergonha da sua história. E isso é muito difícil, porque é um trabalho que eu faço, né, com os enlutados por suicídio, principalmente trazendo você é a sua história. E é a tua história que vai te ajudar a entender que, apesar deste pai que se matou, você não é o seu pai e você não está predestinado a viver ou predestinada a viver os mesmos passos e o mesmo desfecho do seu pai. Isso quer dizer que quando você começa a falar, eu não posso me envergonhar do ato que não foi meu, foi do meu pai, da minha história. E eu não posso me envergonhar de quem eu sou, porque eu não sou somente o suicídio do meu pai. Eu sou muito mais que isso. Você é todo o luto e toda a força que você também teve para sobreviver. Tanto é que a gente chama os enlutados como sobreviventes.
pessoas que precisam aprender a sobreviver apesar desse tsunami existencial acontecer na vida delas. E sobrevivem. Eu tenho uma enlutada que traz, né, essa ideia de que ela parou de querer ser sobrevivente e ela se tornou uma ser vivente. Foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi. Então, esse processo de vergonha, né, significa que talvez você possa olhar para a tua história e erguer a sua cabeça e falar: eu não sou o ato do meu pai, eu sou muito mais que isso. E aí você começa a fazer uma certa, né, separação dessa possibilidade de você também não ser confundida como uma pessoa, porque muitas vezes é o que você deve ter ouvido. Aquela é a filha da pessoa que se matou. Quantas vezes eu ouvi isso? A Karina, ela está na suicidologia porque ela é filha da pessoa que se matou, tentou várias vezes suicídio. Mas a gente não é só isso, concorda? Claro. Que bom. Doutora, temos muitos padres nos acompanhando, bispos também. Quero aqui já saudar vários irmãos bispos que estão conosco, que é Dom Liro, de Santo Ângelo, Dom Adilson, aqui meu vizinho, aqui que mora aqui em casa, Dom Jânio Spengler, também arcebispo de Porto Alegre, e Dom Donizete também. Dom Adilson e Dom Donizete são auxiliares de Porto Alegre. Se outros bispos estão presentes, depois poderiam colocar ali no chat a sua presença para nós registrarmos. Mas o padre Laênio, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, faz uma pergunta muito interessante. A síndrome de burnout, presente também no ambiente do clero, está associada à questão do suicídio? É possível associar? É possível associar. O burnout está muito mais associado às questões do trabalho, né? E no trabalho a gente não adoece? Adoecemos. A gente tem uma diferenciação entre o significado de trabalho e de emprego. Quando o trabalho é aquele que é voltado para a vocação da gente, é quando a gente tem um chamado, né? E esse chamado é o vocare, né? Essa possibilidade da gente trabalhar e a gente nem sente que a gente está trabalhando. Agora, quando aquilo que a gente faz, né, o nosso dever laboral se torna um dever, ele se torna um emprego. E aí, então, que começam a acontecer o burnout, que está muito associado a essas questões do emprego, né? Está muito associado às desarmonias relacionais que acontecem também, né? Às situações de opressão que alguns chefes trazem, a necessidade de ser extremamente produtivo. Então, está associado, sim, principalmente porque a gente tem as 3 características de um comportamento suicida apontados pela Organização Mundial da Saúde. Ambivalência, a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar aquilo que está provocando sofrimento. Impulsividade, porque muitas vezes a gente fica tão desesperado que a gente tem atos impulsivos. E pensamento enrijecido. Tudo tem que ser 880. E esse pensamento enrijecido traz eu vejo muita associação no burnout, porque a pessoa começa a exigir que ela estivesse num emprego, né, e num trabalho ideal. E muitas vezes não é o próprio ofício dela que tem que mudar. Talvez ela precise se questionar que antes de adoecer, ela possa reconsiderar o que ela quer para a vida dela. Se ela quer atingir a produtividade exigida, se ela quer, né, aceitar sempre, né, as direções de uma empresa, ou se ela quer, né, a saúde dela. E aí, então, muitas vezes as pessoas que sofrem pela síndrome de burnout, é esse rumo e esse encaminhamento que eu dou para as sessões de psicoterapia. Eu falo, o que você quer para a sua vida e para a sua saúde existencial? Se você está atrelado somente à questão financeira, porque você está nesse emprego, porque você precisa pagar, quantas e quantas vezes a gente não pode ser criativo e buscar uma outra forma? E aí eu sempre utilizo uma frase que é atribuída pelo Einstein. Insanidade acontece quando a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E o burnout é esse enrijecimento que é só o único emprego que vai me ajudar na situação. Que bom.
Iluminador, iluminador as suas palavras, doutora. Tem uma questão aqui que pode nos ajudar, do padre Daniel, da Diocese de Caxias do Sul. Existem comportamentos ou sintomas a serem observados quando uma pessoa talvez não fale, mas expresse ou possa expressar que está com um pensamento suicida? Doutora, existe alguma forma de nós ficarmos mais atentos a sinais que a pessoa que pretende tirar a vida possa nos dar, sem falar? Isso é muito importante, essa pergunta, porque vou começar pelos sinais comportamentais indiretos. Quando alguém começa a resolver as pendências, quando alguém nunca acreditou em Deus, começa a procurar várias religiões, porque aí mostra a busca desse sentido de vida. Quando se faz um seguro de vida, não estou falando que todo mundo que faça seguro de vida vai se matar, mas também é assim, do nada a pessoa começa a se preocupar. Tanto é que eu dei uma entrevista para uma reportagem que, quando começou a pandemia, houve um aumento de seguros, de testamentos. Eu achei muito interessante, porque tudo aquilo que provoca uma ameaça na nossa existência faz com que a gente tenha de deixar, né? E aí se preocupar com os nossos bens e para onde vai, para direcioná-los. Então, eu achei muito interessante essa reportagem, né, que eu participei, que foi feita, né, mostrando agora, quando isso vai acontecendo, né, numa complexidade, a gente sempre tem que ver cada caso como um caso, nunca generalizem, mas assim, quando alguém começa a ligar e arrumar as pendências e se organizar, e ligar para você falando: Dom Leomar, eu queria que o senhor soubesse que o senhor foi muito importante numa situação da minha vida, e que faz muito tempo que o senhor não fala com essa pessoa, causa um estranhamento, e esse estranhamento é digno de você falar: me conta como é que você está, como é que está a tua vida, né? Aquela ideia de escarafunchar o sofrimento, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar é assim, que existem os sinais diretos, comportamentais, transtorno mental, mais uma tentativa de suicídio, se não houver ressignificação, tende a ter uma nova tentativa. Então, esse é realmente o maior sinal de alerta que eu quero trazer. A gente também tem isolamento, irritabilidade, para adolescentes jovens, baixo rendimento escolar. Tá? A gente também tem essa ideia de, muitas vezes, algumas pessoas começam a ter dificuldades com o sono. Então, ou dormem demais, ou não conseguem dormir. Muitos adolescentes trazendo desenhos de morte, adolescentes e crianças falando: olha, você viu que o cara se matou? Né? E aí a gente sempre tem que investigar, e aí qual que é o impacto que essa pessoa, esse famoso, teve da morte dele para você. Sempre abre espaços para diálogo e para conversa. Nosso Paulo Freire sempre falou isso, né? Que a gente precisa ofertar diálogos, né? E aí, então, uma das outras coisas que a gente pode pensar é a consideração de que quando alguém fala: eu quero sumir, os adolescentes falam muito: em breve vocês não vão se preocupar mais comigo. Então, são todas as ideias de despedidas. Tá? Se de repente eu começo a me desfazer dos meus objetos importantes, são todos sinais. Além dos sinais diretos verbais: eu quero morrer, eu quero que isso acabe, eu não aguento mais. Aí você pergunta: o que é que você não aguenta mais? Me conta. Doutora, muito obrigado. Muito concreta a sua resposta e certamente nos auxilia a todos muito. Mas eu quero registrar aqui também a presença de professores do programa de pós-graduação, do mestrado e doutorado em teologia da PUC. Percebemos a presença do professor Dr. Nitamar de Oliveira e também do professor Isidoro Mazzarolo. E aproveito fazer uma questão que o professor Isidoro nos coloca. Quanto tempo antes do suicídio a pessoa já perdeu a razão de viver?
Isso é muito difícil, porque para cada pessoa né, é uma situação, mas vamos pensar naquela característica da impulsividade. Vocês já foram assaltados em algum momento e planejaram que vocês nunca reagiriam? E vocês não precisam contar se vocês reagiram, mas quem reagiu sabe do que eu estou falando, que é o grau de impulsividade. E tudo vai depender do tamanho, da intensidade desse sofrimento. Se o sofrimento estiver naqueles 3 Is que eu acabei de falar, né? Intolerável, inescapável, interminável, né? E se a pessoa tiver um grau enorme de desamparo, desespero e desesperança, obviamente a impulsividade ela vai falar mais alto, né? Então a gente vai ter um ato impulsivo para se livrar desse sofrimento. Então depende muito, a gente não tem uma certa precisão, né, de quanto tempo se leva do desespero, do desamparo e da desesperança e de acionar esse sofrimento para um ato suicida. O que a gente pode entender eu posso dar essa explicação pela impulsividade, que é característica. Então, o ato impulsivo, o ato suicida é impulsivo, mas nem todo mundo que se mata é impulsivo. Uhum. Doutora, a sua fala sempre leva a uma ideia de uma dimensão integral do ser humano, né? Essa integralidade, essa visão do todo, que implica também a questão cultural, a sociedade onde a pessoa está e o meio, né? Então, uma questão vem do Pedrinho Adeniro Escher, que diz o seguinte: em algumas regiões do Rio Grande do Sul, que trabalham especialmente com agricultura, é alto o índice de suicídio atribuído ao forte uso dos agrotóxicos. Na sua pesquisa, há algum elemento sobre isso, essa relação entre o uso de agrotóxico e o comportamento suicida? Tinha aquela doença que eu um dia li, né, sobre a doença do verde, né, que o agrotóxico ele expelia esta substância que muitas pessoas ficavam, inclusive, debilitadas. Não é o agrotóxico que provoca, mas provavelmente o contato e, vamos pensar assim, o agricultor, ele depende, né, de tudo que ele cultiva. E muitas vezes, quando o cultivo, né, começa a se desfazer, muitas vezes, quando ele começa a passar, né, uma situação de muita privação, inclusive financeira, talvez a gente possa entender que é um todo que a gente tem que olhar. A gente não pode falar que é o agrotóxico que mata, porque seria uma visão reducionista. Mas como que este agricultor está, primeiro, manuseando, né, esse agrotóxico, e aí então ele pode vir a ficar, né, doente em relação a isso, e isso provocar aquilo que a gente chama de efeito dominó. Porque uma coisa vai levar a outra. Se ele fica doente, ele não vai poder trabalhar. Se ele não trabalha, o lado financeiro também vai começar a degringolar. Então, você percebe que existe um encadeamento que nunca, quando a gente fala de um suicídio, a gente tem um culpado. Mesmo aquelas indústrias ou aqueles lugares que querem falar que existe só um culpado, como no caso o agrotóxico. Eu não estou tirando, né, a responsabilidade e a possibilidade de ter um entrelaçamento, mas eu estou falando, a gente tem que ser muito cuidadoso, senão a gente começa a trazer concepções e considerações muito causa e efeito. Isso não funciona com suicídio. Doutora, só justificar para quem está nos acompanhando que nós mudamos a metodologia andando o carro. Isso é ótimo, é sinal de que a gente está aberto à vida e às possibilidades. A gente propõe e Deus dispõe. Nós dissemos que iríamos fazer primeiro uma aula, depois questões e depois talvez alguma relação maior com a religião. Não tem nada melhor em tempos de internet e dessa pandemia que nos dá esse distanciamento do que a interatividade. Então nós resolvemos, doutora, manter esse ritmo de nós irmos respondendo as questões, porque mais importante do que fazer só uma exposição como se fosse uma aula acadêmica, essa interatividade é tudo que o professor deseja em sala de aula. E a senhora, como doutora e professora, sabe bem disso. Chegam questões de vários lados, e especialmente com 3 acentos.
Um é a questão do educador, que é uma ajuda, outra a pessoa que trabalha na pastoral, na questão religiosa, e outra é a experiência pessoal da família, e cada um se coloca. Quero apresentar aqui, então, uma questão do Roque Rames, lá de Santa Cruz do Sul, que pergunta: existe ligação entre consciência escrupulosa e suicídio? Consciência de predestinação e suicídio? E ainda a Bernadette Gazi, lá de Caxias, alguma relação com a genética para alguém ser levado ao suicídio? Bom, vamos pensar. Eu não entendi direito o que essa pessoa trouxe como consciência escrupulosa. Ou se está falando num termo de manipulação, Dom Leomar, eu vou pedir para o senhor me ajudar a entender. Às vezes, aqui também, não sei se o Roque vai concordar com a impostação que eu vou colocar aqui, às vezes nós encontramos pessoas que têm um grande escrúpulo religioso, né? E por isso tem também um receio com a sua própria... Então não tem mais sentido de viver. Ou então, se a pessoa não tem mais uma adequação à realidade. Se o comportamento moral dela é muito diferente com o padrão da sociedade, ela tem escrúpulo. Então, para não manifestar um comportamento estranho, ela pode pensar em retirar a vida, porque talvez seja a forma de escapar dessa situação. Entendo. Veja se é isso, né, que eu consigo entender quando vocês trazem escrúpulo. Tem uma convicção moral, tem uma crença de que está distante daquilo que é colocado na sociedade. Isso eu posso entender como fazendo parte daquela característica do pensamento enrijecido. Muitas vezes, quando a gente tem as nossas próprias inflexibilidades, inclusive, de convicções, muitas vezes a gente se sente um estranho no ninho. Se sentindo um estranho no ninho, é evidente que a gente precisa se distanciar cada vez mais. E o isolamento vem como um sinal de alerta que nos traz a ideia de que essa pessoa não se sente pertencente. Já falamos sobre os grupos de vulnerabilidade, que uma ideia principal dos grupos de vulnerabilidade, o que torna uma pessoa vulnerável, é exatamente essa sensação de não se sentir pertencente. Portanto, né, esse escrúpulo enrijecido tem associação, sim, com essa questão do suicídio. Porque é como se essa pessoa não aceitasse a diferença. E a diferença, inclusive, de convicções morais, né? Então, aí fica realmente muito forte. Agora, a outra pergunta... A questão genética. A questão de genética. Eu precisei acreditar, e eu tenho essa fala, que o suicídio não passa nas veias. Ele não corre nas veias, felizmente. E quando eu falo eu precisei, porque naturalmente com uma mãe que tentou o suicídio, né, eu podia acreditar, né, eu poderia acreditar que eu ia ter o mesmo desfecho dela. Eu me tornei suicidologista, inclusive na minha adolescência eu me declarei como amante da vida. Por isso que faz tanto sentido esse mantra para mim: se tem vida, tem jeito. O que é passado geneticamente são os transtornos mentais. Isso sim. Mas então, como é que você me explica, Karina, que um suicídio acontece na família e que tem vários suicídios acontecendo? Isso tem questão genética? De novo, não. O que é genético e hereditário são os transtornos mentais. O que acontece é o que a gente chama em psicologia de transmissão psíquica transgeracional. É como se a gente herdasse modalidades de enfrentamentos disfuncionais de geração em geração. Um exemplo disso, vamos imaginar, Dom Leomar, você não precisa falar, mas você não identificou algumas coisas que seu pai ou sua mãe faziam e que você não gostava, porque você acreditava que isso fazia mal para eles? E teve uma vez que você fala, nossa, né? O que o senhor falou assim, nossa, eu estou fazendo igual, né? O senhor está fazendo assim. Porque já também aconteceu comigo, né? Muitas coisas disfuncionais, que eram comportamentos autodestrutivos, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né? Que eu não gostava e criticava, muitas vezes eu precisei revivê-los em mim. E quando isso acontece, isso é evidência daquilo que a gente chama de transmissão
psíquica transgeracionais, ou seja, a modalidade de enfrentar as dificuldades na nossa vida é passado por aprendizagem, não por sangue e não por genética. Uhum. Doutora, vamos um pouco para a linha da questão religiosa, porque a fé cristã, herdeira da fé judaica, sempre tem como quinto mandamento: não matarás. A cultura da vida, para nós, é absoluta, né? A vida não é um bem, é um valor. A vida não é um valor, é um bem que há de ser preservado. E por isso, no verbete de dicionário moral, Pelissaro, quando escreve sobre suicídio, ele diz: foi o cristianismo que colocou uma gravidade, um pecado muito forte sobre o suicídio para o Ocidente, né? Isto porque, no Antigo Testamento, embora tenha essa lei, não matarás, vários personagens cometeram suicídio. Sansão, Saul, né? Geralmente por questões militares ou orgulho nacional. Acho que um só, Aquitófel, é que matou-se por uma questão bem pessoal. Pois bem, nós temos como modelo no cristianismo alguém que cometeu, que praticou o suicídio, que tirou a vida de forma muito forte, que é Judas Iscariotes, né? Se diz por remorso ou culpa, né? Então inicia toda uma história que Santo Agostinho vai insistir muito na questão grave do pecado. São Tomás de Aquino também vai falar. Dante Alighieri vai colocar o suicida, se podemos dizer essa expressão, no centro do inferno, porque diz que é aquele que perdeu a esperança. Mas tudo isso, essa linguagem vem vindo e depois se traduz tanto na Igreja Reformada, entre os protestantes, quanto na Igreja Católica, com práticas que causaram também grande impacto. Por exemplo, não sepultar em cemitério abençoado o corpo de suicidas, de pessoas que tiraram a vida. Isso durante muito tempo, né? O Código de Direito Canônico de 1917 dizia: não se faz exéquias, não se faz as orações para quem tirou a vida. O Código de 1983, porém, veja como a gente vai também evoluindo, não é que a gente mude de opinião, nós continuamos dizendo que tirar a vida é grave, é muito grave, mas a pessoa que tira a vida merece outro olhar, um outro olhar misericordioso. Aqui está a diferença, né? E em moral isso é muito, cada vez nós temos mais claro. E o Papa Francisco nos fala muito de uma igreja misericordiosa, e por isso desde não só de 83, vem todo um processo com o Concílio Vaticano II, há um respeito a dor e a situação de quem tira a vida. Por isso se reza hoje, não só a missa em sufrágio, mas se faz também o sepultamento em Campo Santo, cemitério cristão, e também as orações. O que eu quero dizer com isso tudo? Que hoje nós temos cada vez mais consciência, e isso está no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo diz que, por mais que nós condenamos tudo em relação ao suicídio, sobre a salvação, isto é, a vida após a morte, né, de quem tirou a vida, nós não podemos julgar. Se alguém julgar, aí sim comete pecado também, porque eu posso condenar o ato, mas a pessoa sempre é um mistério, porque toda a sua reflexão até aqui mostra da complexidade de abordar esse tema, especialmente quando nós estamos próximos. Acho que é esta fala que diz, né, que quem está longe julga, né? Quem está perto compreende. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco essa relação com a religião, porque a religião especialmente no Ocidente, o cristianismo determina muito o comportamento humano. E por isso que nós, então, hoje continuamos falando isso. Eu quero só recordar uma situação que eu vivi pessoalmente porque quando a gente passa para a experiência pessoal, sempre fica mais claro o que a gente quer dizer. Uma ocasião, acho que num lugar onde eu trabalhei, as pessoas mais ou menos imaginam onde seja, uma excelente catequista, frequentadora da paróquia, uma pessoa com os filhos, casada, depois sexta-feira à noite, depois de frequentar todo o nosso, os trabalhos, um curso de teologia que fazíamos lá, foi para casa. De manhã, as filhas me chamaram e me disseram assim: o senhor pode vir aqui lá pelas 9 horas? Assim, porque a mãe acabou de se enforcar no ateliê embaixo da casa.
Quando eu cheguei lá, fiquei muito impressionado, porque os parentes sempre são aqueles consoladores inoportunos nessa hora, não por maldade, mas por ingenuidade ou até por desconhecimento e despreparo. Logo um irmão, porque o marido não estava junto, um irmão da pessoa que morreu, né, falou para as sobrinhas: vocês duas, vocês perdoam o que a mãe de vocês fez, né? Elas olharam para mim, era o padre, então representa também uma referência que elas transferem nessa hora, assim: não perdoamos, não perdoamos. E naturalmente nessa hora elas estavam sendo sinceras por um sentimento de quem sente a falta. O que mais me chamou a atenção é que na hora de fazer as exéquias, no outro dia, quando eu fui oficiar o funeral, antes de eu ir até a sala para fazer as orações, o esposo e as filhas me levaram numa outra sala e disseram assim: nós temos uma pergunta para lhe fazer agora. E o senhor, antes do senhor fazer as exéquias, o senhor vai nos responder. Para onde foi a mãe? Aonde está a mãe agora? E eu disse: eu também não sei. Eu também não sei. Por isso que eu não digo que ela não está bem, mas eu seria ingênuo com vocês, dizendo: Deus perdoa tudo e zera tudo, mas nós vamos rezar. O marido disse: então agora podemos rezar. Era isso que nós queríamos ouvir. Muito bem, doutora, um pouco a relação que a senhora tem também com a questão da religiosidade, da religião, da experiência de fé e a questão do suicídio. Dom Leomar, essa situação que o senhor contou foi um ato extremamente misericordioso, porque ao senhor coube, né, uma situação que normalmente eu tenho acompanhado os enlutados por suicídio. Eles querem saber para onde foi, se é pecado, se ele está mal, se ele está num mundo que é, né, de pecadores. E eu acho que o que o senhor traz é um exemplo de misericórdia que a gente precisa pensar. E a gente precisa fazer essa revisão, porque o senhor foi trazendo e apontando, felizmente, uma evolução na maneira como a gente precisa entender que a religião também traz em alguns momentos uma perspectiva, e não é a religião em si, mas são os religiosos. É a maneira como a gente interpreta a religião. E muitos daqueles que trazem numa situação como o senhor enfrentou, falando: olha, ela está lá, né, ela tá na escuridão, ela pecou. Você imagina a sequela que isso causaria nestas filhas e nesse marido. Tanto é que ele traz essa pergunta, o senhor traz uma resposta extremamente, né, empática, no sentido de oferecer misericórdia e compaixão para aquele que realmente não sabe para onde foi. E aí a gente não tem eu costumo falar, né, que é uma questão, o suicídio é uma questão da bioética. A gente precisa trazer uma conduta muito respeitosa, porque quando eu te pergunto, a quem te pertence a vida? Aí todo mundo fala: claro que é a mim. E a quem pertence a morte? E aí a gente pode entender que houve, sim, né, uma perspectiva de entender que o suicídio era um pecado, inclusive como uma situação para limitar algumas pessoas e para impedir que algumas pessoas... Então, assim, tudo aquilo que a gente fala, não pode porque é pecado, vira uma introjeção. Introjeção é uma mensagem que você compra por inteiro e que isso traz muita culpa quando a gente transgride. E aí, no caso que o senhor está falando, dessa evolução dessa maneira, e que hoje existe uma perspectiva de oferecer misericórdia, e que o ato é condenável no sentido de falar, bom, ele afronta o instinto de sobrevivência. A nós foi ofertada a vida. E aí é como se a gente estivesse acusando aquele que se mata como aquela pessoa que que desperdiçou a vida. Em japonês, a gente tem um termo que se chama motainai, que é o desperdício. E aí, muitas vezes, o pecado, ele vem, e essas falas que trazem mais sofrimento na família, e na pessoa, inclusive, que tentou o suicídio e não teve a morte consumada. Agora eu vou precisar viver a minha vida em punição. E isso traz um transtorno muito mais
agravado porque não foi acolhido nessa perspectiva, que a pessoa estava em sofrimento, é um grito de socorro. Então, a gente realmente precisa ter muita compaixão e misericórdia, sobretudo, aos enlutados, porque eu costumo falar, a verdade vai embora com aquele que se matou. Infelizmente, essa verdade não está com ninguém, e quando o Senhor fala, eu não sei, mas vamos rezar. Eu acho que é a resposta mais honesta que a gente pode oferecer para alguém que pergunta onde essa pessoa está. Mas existem algumas pessoas que falam em nome da religião e que trazem absurdos que deixam a pessoa enlutada um pouco mais perturbada do que já é, né? Porque já está por causa dessa situação que ela foi impactada. E quando eu falo perturbada, eu não estou falando de um jeito pejorativo, mas eu estou falando que, assim, o impacto de ser, né, viver um suicídio é realmente um tsunami existencial que a gente tem que oferecer, por isso que eu gosto muito da ideia da gente oferecer espaços de acolhimento aos enlutados também. Porque se a gente julga pessoas que tentaram se matar, os que julgam, aí tem aquele caso daquela pergunta, da pessoa se sentir envergonhada, a gente sabe qual que é a história. Por que essa pessoa tem vergonha de falar que o pai se matou? Porque ela provavelmente foi também julgada como filha do pecador. Então, Doutora, me permita, sobre o impacto, é dos dois lados, porque a gente, se aplicar muito a justiça, tudo é muito pecado, é problema. Se for muito misericordioso, sem o senso de justiça, é outro problemão. Porque a gente, não, mas tudo tem que ser muito misericordioso, cuidado. Por quê? De novo, se eu for contar uma experiência, eu concretizo o que eu quero dizer. Ouvi também uma situação, uma vizinha nossa tirou a vida, né? E ela era uma liderança de paróquia. E a pessoa que oficiou as exéquias dela percebeu que ao redor, eu acho que isso é muito comum, durante o velório, sempre as pessoas falam muito, porque elas querem saber o motivo. A grande pergunta que Alberto Camus fala no seu livro O Mito de Sísifo, disse o professor Mitamar, que é por que viver, o porquê ela morreu. Enquanto tinha muita conversa, o padre, na hora, pediu silêncio. Ele disse assim, silêncio. A fulana, o que ela fez, ela só encontrou um jeito mais rápido de chegar perto de Deus. Não é possível. Assim como eu vi uma vez um pastor, para dizer que isso é uma questão de, não é uma religião, que qualquer religião pode ter, como a senhora bem identificou, são as pessoas. O caminho religioso sempre é profundo, tem que ser refletido a partir da revelação que é dada em Cristo. Um pastor disse numa comunidade no interior, uma menina de 14 anos que tirou a vida, disse assim, olha, melhor assim. Já pensou se ela crescesse, se drogasse, se prostituísse? Assim ela está com Deus, ela está bem. Então, o cuidado que nós temos que ter nos dois lados. E se nós também minimizarmos demais, sempre a misericórdia. E a misericórdia sempre é o equilíbrio. Não é nem facilitar e nem condenar. É compreender, mas também indicar caminhos. Não sei se a senhora concorda. eu acho perfeito o que o senhor está falando, Dom Lemar, porque quando a gente fala de nem 8 e nem 80, né? Porque, assim, assumir uma misericórdia não significa falar que ele apressou a morte dele porque ele vai ficar com Deus, porque aí a gente também tem um outro problema, né, de valorizar, e uma das coisas que a gente também tem que falar quando eu falo, por exemplo, que é sofrimento, muitas das vezes, é assim, quando eu falo, a pessoa quer acabar com o sofrimento, para aquele que está em vulnerabilidade, acha que isso é uma saída também. Então, as falas que o senhor trouxe como exemplo são extremamente preocupantes, né, por quê? Porque a gente também, como, né, pessoas religiosas, educadores, professores, e por isso que eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, né, trazendo esta informação, e de novo eu trago, né, a ideia da importância do trabalho psicoeducativo, que é oferecer essa informação, que tipo de falas
como essa que o senhor trouxe, acabam agravando o sofrimento das pessoas. E aí acabam, inclusive, despertando as possibilidades, não que vai ser um contágio, mas despertando uma possibilidade de uma saída breve. Porque se eu vou me matar para ficar perto de Deus, e principalmente quando eu estou em sofrimento, que eu mais quero é morrer, eu quero sumir e acabar com o meu problema, você acha que eu não vou também, né, também pensar na possibilidade? Então, acho que assim, é muito importante o que o senhor trouxe. E aí isso não é, talvez, Dom Leomar, misericórdia. Isso é, né, uma dificuldade da gente entender e se colocar no lugar das pessoas. Porque se você ouvisse isso, e se eu ouvir como eu ouvi, que todos nós ouvimos, a gente fala, oi, dá um estranhamento, né? Então, assim, não é misericórdia, é, né, uma outra forma, né, que é uma falta de conhecimento mesmo. Por outro lado, a complexidade de nós, especialmente quando falamos em público, de uma questão tão complexa. Se não estamos preparados, com certeza nós causamos ferimentos. Ou então, somos reducionistas, que é preocupante também, porque tanto nós podemos diminuir tanto o peso do ato de tirar a vida, que posso até estimular outros a seguirem o mesmo caminho. E posso, por um lado, reprimir tanto a liberdade das pessoas que eu não revelo mais empatia, compreensão e, na nossa linguagem religiosa, misericórdia. Por isso é importantíssimo. Doutora, tem muitas questões ainda, mas nós já estamos chegando para os últimos 4 minutos. Passou, eu nem Eu também nem percebi. Essa é a sabedoria que eu almejava para esse nosso momento, Dom Leomar. Eu estou muito grata, né? Porque é isso que eu quero. Eu não gosto de a priori, né? Eu gosto de dar aula assim, né? Então, se, né, o senhor me convidou para dar uma aula, adorei, ainda que é uma aula aberta, que a gente precisa estar flexível para as dúvidas e as necessidades das pessoas. Eu acho que é muito mais gostoso quando acontece isso. A gente não vê o tempo passar mesmo. Com certeza. A senhora vai preparando aí a sua conclusão, porque a aula aberta é isso. Ela é aberta em 2 sentidos, né? Ela é aberta porque ela não fica restrita nem ao programa de pós-graduação, nem à Comissão de Educação e Cultura apenas da CNBB. É para quem entrou. E é aberta também porque a gente pode, no meio do caminho, rever a metodologia, e o importante é que todos nós possamos interagir. Doutora, nós chegamos a quase 450 pessoas online, né? Isso é uma coisa excelente, né? Depois, fora as visualizações que teremos posteriormente. E eu quero dizer que tivemos pessoas de Santa Catarina, de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Distrito Federal, Maranhão, Piauí e, naturalmente, Rio Grande do Sul. 12 estados, doutora. Tivemos, assim, uma grande expansão nacional, nossa reflexão nesta noite. Que alegria. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Foi um momento de grande crescimento. Eu vi que também Dom Rodolfo de Passo Fundo, arcebispo de Passo Fundo, está conosco. As suas palavras nos ajudaram muito, muito, especialmente a não banalizar essa questão. Olha, eu só preciso aumentar aqui nós fomos internacionais. Tem alguém de Miami nos acompanhando, doutora, só para dizer que fomos um pouco mais longe. Não, desculpa, não citei Rondônia. Agora, o que não foi dito, então, que bom, que bom. Eu acho que todos nós, não sei se eu falo por todos os que estão na sala neste momento, entendemos que essa é uma questão fundamental de vida e não de morte. Nós temos um grupo de pesquisa na antropologia teológica, que é o título de um texto de Jürgen Moltmann, que é um teólogo reformado, que diz assim: morte reprimida, vida reduzida. Quem não sabe falar também da morte, não sabe viver. E a senhora comentou exatamente isso, que quando quis editar seus textos que alertavam para uma questão fundamental, que é o suicídio, alguém poderá ter dito, não é não tem mercado para isso. Hoje nós sabemos. Esses dias, quando fui celebrar a Eucaristia numa das nossas comunidades, uma paróquia aqui na Arquidiocese, uma policial da Polícia Civil me disse, com a pandemia, o número de homicídios reduziu, mas o número de suicídios aumentou.
Então, isso é uma coisa muito grave. E eu não vou ficar tranquilo se eu não fizer uma pergunta das muitas que tem aqui, que é bem de educadores, e acho que é fácil para a senhora responder, doutora Karina. Quando o professor encontra crianças e adolescentes com automutilação e pensamento suicida, como se comportar, como nós podemos, ou não só o professor, pode ser também um catequista, pode ser um padre, um pastor, como a gente pode, porque em primeiro lugar nos impacta, a gente fica muito assustado, mas como ajudar? A primeira coisa é a gente entender que são dois comportamentos autodestrutivos diferentes. Quando eu falo do comportamento suicida, a gente não tem uma visualização de onde dói. Portanto, a gente tem que escarafunchar e procurar e explorar e tentar investigar qual é o sofrimento, como a gente conversou durante esse tempo todo. Mas a autolesão, é assim que a gente está nomeando agora, autolesão, ela tem uma característica de que ela não necessariamente é suicida, ou seja, a gente chama de autolesão não suicida. Obviamente, o que eu já estou trazendo, que a intencionalidade daquele que se corta, né, e aquele que se autolesiona, não é de se matar, mas é de lidar com uma certa ansiedade e com certos sentimentos que é diferente. A gente sabe que, por exemplo, o lugar aqui do antebraço é um dos mais escolhidos. E aí a pessoa, que em vez da gente pensar que essa pessoa está sem controle das coisas, a gente pode falar, diferente do comportamento suicida, que aqui a pessoa controla o tamanho e a espessura do corte dela. Então, existe um certo autocontrole, que é uma tentativa, né, que obviamente é disfuncional, mas é uma tentativa dessa pessoa eliminar e cortar situações ansiógenas. Por isso que é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, eu prefiro me cortar e sentir a dor física à dor emocional. Nos dois sentidos, você precisa, professor, falar, né? O que está doendo, qual que é o problema que você está passando, o que está acontecendo com você a ponto de você se fazer mal. Vamos conversar? De novo, a abordagem é abrir espaços para que esse sentimento que está difícil possa vir à tona. Lembra sempre, minha gente, quem não explode em doença, implode em suicídio. Portanto, a gente precisa ampliar as nossas possibilidades existenciais para encontrar escoamento, drenagem desses sentimentos que ficam muito embotados e que só fazem mal para a gente. Isso quer dizer que quando a gente encontra vias, né, para a gente, né, escoar todos esses sentimentos, é um jeito. E aí a via de um professor é, vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre o seu sofrimento. Que bom. Eu vou encerrar, depois ainda entregarei a palavra para a senhora dizer os últimos pensamentos. Nosso muito obrigado a todos. Vi aqui também que o professor Cláudio Vicentini, da graduação em Teologia, está conosco. Que bom, professor. Saudar a todos, agradecer, especialmente a Vitória e o Douglas, da CNBB, e da Paróquia de Esteio, que nos ajudaram, a Juliane, do PPG em Teologia, o padre Rogério, que é coordenador da Comissão de Educação e Cultura do Regional, e na pessoa dele, toda a comissão e todos os referenciais. Dizer que, doutora, estava prevista a sua vinda para o Rio Grande do Sul, para um grande evento que ia ocorrer em julho, que era a jornada pedagógica. Nós esperávamos reunir muitos professores para debater esse tema até com mais tempo. Não foi possível, mas foi ótimo. Foi ótimo que podemos estar aqui e certamente não faltará oportunidade da senhora vir até nós e nós conversarmos mais. Esta é uma temática importante e que nós partimos sempre, e essa palavra, aqui eu concluo, com a palavra de Jesus. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Tudo que é humano interessa ao cristão. Tudo que desafia o humano, que desumaniza, é missão nossa enfrentar. Então, muito obrigado, doutora Karina, muito obrigado pela sua reflexão.
nos ajudou muito. A sua linguagem acessível não é menos profunda. A sua facilidade em se comunicar revela também a sua leitura, a sua pesquisa e o seu ensino. Então, muito obrigado por esta aula aberta. E agora eu devolvo a palavra para a senhora concluir este evento. Gratidão, Dom Leomar. O senhor agradeceu várias pessoas, eu também tenho que agradecer, Vitória, Douglas, Gabriel Perissé, que foi essa pessoa que nos apresentou e intermediou o nosso contato, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão conosco, que fizeram da nossa noite uma noite muito mais proveitosa, no sentido de oferecer para mim a sensação de que eu não estou solitária nessa caminhada da prevenção do suicídio. Uma das coisas que eu quero trazer como consideração final é que muitas vezes a gente é assaltado por situações que a gente duvida da vida, a gente duvida da nossa fé, duvida da nossa capacidade, porque a gente perde a capacidade da gente sonhar pelo medo. Então, o que eu vou pedir para você? Não deixe, não autorize que seu medo se transforme em pânico. Tudo tem jeito. A gente tem que acreditar numa efemeridade, e finalizo com uma frase minha, que eu falo: cada momento é o tempo certo para se enfrentar o que temos medo. Enfrente-se. Acredite que você tem condições, porque você já teve muitas condições de se superar, de você enfrentar situações que você duvidou, e você está vivo. Então, exatamente por isso, eu só te peço para que você, em momentos de desespero, que você sempre acredite que, primeiro, se tem vida, tem jeito, e que você é merecedor dessa existência que foi ofertada para você. Muitíssimo obrigada para todos que nos acompanharam até esse momento. Me sinto honrada pela possibilidade de caminhar com o senhor, Dom Leomar, essa noite, né, e a gente conversar sobre esse assunto, que eu fiquei encantada com o seu acolhimento desde o convite. Então, agradeço bastante. O privilégio foi nosso, doutora, muito obrigado. E a todos eu desejo, talvez a expressão mais importante nessa hora, saúde e paz nesse tempo em que nossas rotinas foram alteradas. Tudo vai passar, ainda que demore um pouco. Que nós tenhamos esperança e que possamos ser um sinal de vida. Se tem vida, tem jeito. Boa noite. Boa noite. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.